Uma ciborgue com amnésia que possui habilidade de combate. Sai pelo mundo tentando se lembrar de quem é. E no caminho vai sentar a madeira em quem ficar no seu caminho. KKKK. O filme se chama Alita Anjo de Combate. Favor pessoa, capricha no link aí. Dá essa moral, vai. Pois é algo que ajuda muito o canal. Teremos spoiler na seguir, ok? O filme começa com o Dr. Ido, que é cientista, andando pelo lixão. Ele está procurando por peças, mas avista de longe metade do dorso de uma ciborgue com seu núcleo de série intacto. O homem rapidamente leva para seu laboratório, e lá tem um corpo que ele já tinha preparado, e conserta o restante dos componentes da ciborgue. E ela acorda em um quarto assustada, olhando para os seus braços e pernas que misteriosamente estavam perfeitos novamente. Ela desce as escadas, encontrando o doutor e sua ajudante. Os dois conversam e estão comentando que os ciborgues desse universo são muito mais parecidos com humanos. Possuem emoções e podendo comer e sentir sabores. Durante o diálogo, o homem pergunta seu nome e em quem é ela. A mesma conta que não se lembra de nada, nem de como se chama, e ao perceber sua amnésia começa a chorar. Para acalmar a garota, ele a leva para conhecer a cidade. Nesse passeio, podemos verificar que a Cidade do Ferro seria a personificação das favelas desse universo. A garota olha para cima e viu uma cidade gigante flutuando sobre a terra. Ele diz que Salem. Uma cidade flutuante. A garota pergunta se será mágica. O homem afirma que era a ciência. A menina pede para o doutor dar um nome para ela até que recuperasse a memória. Ele lhe chama de Alita. O que a deixa muito feliz e empolgada. Os dois vão andando pela cidade e a ciborgue ouve várias pessoas falando línguas diferentes. Ela pergunta por que tantos idiomas no mesmo lugar. O homem explica que antes havia outras cidades flutuantes após uma guerra que eles chamam de a queda. Só sobrou Salem. E os poucos sobreviventes do mundo se uniram abaixo da cidade flutuante em busca de trabalho e formas de sobreviver, sendo forçados a trabalhar em uma fábrica de tecnologia controlada por quem vive lá em cima. Todos debaixo sem exceção trabalham lá. A garota então vê uma tela gigante, dois robôs lutando em uma espécie de pista de corrida. Tyson diz que aqui um nome esporte chamado Motor Ball. Enquanto o doutor faz algumas compras, ela se distrai com um panfleto no chão que fala sobre 6 mulheres que foram finalizadas na cidade e quase atropelada por um policial. Porém é salva por Hugo, um rapaz que trabalha vendendo peças à cidade, e a Alita faz questão de retornar para salvar o doguinho, demonstrando uma certa habilidade. Os movimentos. O jovem fica encantado com as peças da garota, se que você me entende, e diz que ela é muito bem feita. A menina então conta que foi achada no lixão. É consertada com isso, o que deixa o garoto boquiaberto, mas suas investidas são interrompidas pelo doutor, que volta e leva a garota embora. Durante a noite ela desperta e vê o doutor voltando para casa sangrando. No outro dia ela ajuda o doutor fazendo a manutenção e um ciborgue que foi assaltado, e durante a conversa a doutora comenta sobre mais uma mulher que sofreu um ataque na noite anterior, sendo finalizada e suas peças vendidas, deixando a Alita tensa. Então Tyson diz para a menina não voltar tarde e para não ir muito longe do bairro. Ela sai de casa e acaba encontrando uma mulher que pega no seu braço e começa a encará-la. A menina fica assustada e vai embora. Passamos para Tyson e Shido conversando. A mulher pergunta sobre a Alita e disse que ficou surpresa por vê-la no corpo que o doutor havia construído para sua falecida filha e questiona a cidade. São contou a ela. O homem não responde que a filha dos dois morreram e que deveria superar. A mulher afirma que não é ela que está preso ao passado. Voltamos. Alita vê os amigos de Hugo jogando motorball em uma pista de rua. Ao perceber a presença da ciborgue, o garoto a convida para jogar e a mesma aceita. Tyson Steven continua a conversar e a mulher tenta convencer a fabricar robô de combate para Vector, o cara que comanda um motorball, pois essa poderia ser uma passagem de volta para Salem. Ele recusa e explica que não é possível voltar. Ela fica brava e afirma que vai voltar para lá de alguma forma. Enquanto isso, Alita está preparando para a partida de motorball e vemos que o jogo consiste em levar uma bola até um tubo para marcar o ponto, semelhante ao basquete com toque de luta livre. Alita cai algumas vezes por não saber manejando os controles ainda, e assim que pega a bola é derrubada de maneira violenta. Portanto, um dos amigos de Hugo. Isso irrita a garota. Assim que a outra rodada se inicia, Tanji pega a bola, ela o persegue ficando em suas costas. Assim que ele vai dar uma cotovelada, a menina defende e o derruba com uma rasteira, demonstrando fortes habilidades marciais. Ela leva a bola até o tubo e marca o ponto. Os dois conversam mais um pouco e ele avisa que deve voltar para casa antes de anoitecer por causa dos assassinatos. Hugo pergunta se ela quer uma carona e ela leva para comer chocolate. Nisso eles veem hoje um ciborgue de armadura. O jovem explica que é um guerreiro caçador chamado Zeperri, que ele caçava criminosos em troca de recompensas como mercenário. Ela vê uma espada que o ciborgue portava. Arma de fogo são proibidas em Salem. Em seguida ela sobe na moto e o garoto leva para casa. No dia seguinte Alita sai novamente com Hugo, que leva até o topo de um prédio para mostrar uma bela vista. Cidade flutuante. A menina pergunta como seria lá em cima e o Hugo fala que com certeza é melhor que o lixo daquela cidade. Explica que aqueles tubos gigantes levam carga da fábrica para cima. E que se fosse forte como a Alita estaria escalando os dutos. A garota fala que não deixam ninguém subir. Ele conta tem seus contatos para auxiliá-lo. O rapaz então diz a Alita que ela conhece Salem, mas não se lembra. A garota fica meio confusa. Ferro Velho é um depósito de lixo que caiu da cidade flutuante, que se ela foi encontrada lá é porque um dia ela já esteve lá. Ela fala que se isso é verdade ela não era importante, apenas mais um lixo da cidade. Naquela noite na oficina do doutor Ido, a garota vê Tyson saindo. Desconfiada ela começa a segui-lo e vê ele seguindo uma moça vestida com um manto vermelho. O homem então para em uma esquina e começa a montar uma espécie de arma. Assim que ele ia atacar a moça de vermelho, Alita o impede, porém descobre ser uma armadilha quando a mulher de vermelho desaparece. Nesse momento Grievous aparece nas sombras chamando Tyson de guerreiro caçador e o robô sai de um prédio.
com duas coisas cortantes no lugares de mãos, cercando pelas costas. O doutor luta com o cortador das coisas e consegue arrancar um braço, porém por um pontapé jogado longe cai aos pés da moça assustada, só que não kkk era uma cilada. O ciborgue esbota o ídolo de joelhos, mas ao ver que o doutor será executado, Alita avança como voadora e cai sobre eles com a sequência de socos e amassa a cabeça do ciborgue. A donzela retira a capa, nos revelando um corpo esquelético e cheio de lâminas. Ela parte para cima da garota, que desvia certa dificuldade. Tyson tenta ajudar, mas ao Brutamontes o força contra uma parede. A garota continua apenas desviando dos ataques, sem tempo para contra-atacar. Derrubou no chão antes que pudesse finalizá-la. Alita empurra contra a parede com seus pés e os impulsos para se levantar e amassa a cabeça da coisa contra a parede, a desprendendo no corpo. Surpreso com o couro de seus companheiros, o Bruta avança na garota, mas a mesma desvia dos ataques e usa o corpo do grande ciborgue para se impulsar para cima. E se ela então desce para o chute e no meio da queda tem uma lembrança de si mesma em uma batalha na lua, ela então acerta um golpe arrancando seu braço. Ela agarra a arma de Ido e desfere alguns golpes. O Bruto faz um buraco no chão para fugir. Alita então vai socorrer o doutor após a pancadaria. Alita e o BR vão à fábrica para pegar a Fadpela pelos ciborgues abatidos na saída. Ele diz que antigamente havia polícia para punir os infratores, mas agora não há mais. Por isso os guerreiros caçador para caçar os ciborgues que não cumprem as leis. Alita conta que durante a luta com o grandão, ela se lembrou de uma batalha na lua. Tyson tenta desviar do assunto, mas a garota percebe isso e afirma que o doutor sabe mais do que realmente está dizendo. E pergunta quem ela é e de quem era o corpo dela. Os dois voltam para o laboratório. O doutor conta sobre sua falecida filha, Alita, que originou o nome da ciborgue. Ele diz ter feito o corpo para ela, já que a menina sofria de alguma doença que tirou o movimento de suas pernas. Mas que a garotinha nunca conseguiu usar em uma noite. Os seus pacientes invadiu o consultório à procura de drogas, mas Ido ouviu entrando e tentou impedi-lo. Durante a fuga, os ciborgues o atacou jogando para longe. E quando corre em direção à porta, viu a filha de Ido, que por sua deficiência não conseguiu sair e acabou sendo acertada por um golpe que tirou sua vida. Ele, tomado pela ira, se torna um guerreiro caçador e caça o ciborgue até matá-lo, mas ele afirma que infelizmente isso não o trouxe paz. Enquanto Alita, o homem, conta que seu cérebro é saudável, é normal. Porém seu coração era feito de um micro-reator de antimatéria, uma tecnologia perdida que foi feita antes da queda de mais de 300 anos atrás, e ele era tão forte que poderia dar energia para toda a cidade por anos. Em paralelo, Vector conversa a Shiv e diz para ela se preparar para a luta do dia seguinte, dizendo que os robôs não podem perder sem ele mandar. Assim que o homem sai e fica completamente derrotado, invade o quarto de Shiv pela janela e pede que a mulher o ajude. Enquanto Shiv o conserta, a Vector entrou no laboratório e a doutora conta que descobriu a cabeça do ciborgue, um chip de telepresença, uma tecnologia que transmite remotamente a consciência de uma pessoa a outra como se fosse uma transferência. Bruitorot Vector manda descartar os restos do brucutu fracassado. Interrompido por Nova, que está controlando Bruisca, dizendo que se ele amava seu emprego, Status devia respeitá-lo, e questionando quem havia feito aquilo com o ciborgue. Shver diz ser uma garotinha, acrescentando que não entendia como, mas os pontos de impacto mostraram uma força extraordinária. Nova responde que a força do corpo e sim da mente, já que ela conhecia a antiga técnica de Pansepulse. Então o cientista já na mente de Vector, e diz que se ela trouxesse a Alita morta, ele a levaria para Zalem. Voltando ao doutor e Alita, os dois vão checar a recompensa por Bruisca e vê que alguém poderoso está cobertando, pois mesmo após a denúncia que fizeram, não havia a recompensa. A garota diz que quer se tornar uma caçadora por achar que situações de quase morte é levar e lembrar do passado. Tyson recusa a ideia, então ela se frustra e sai correndo do local. Alita vai se encontrar com Hugo, que a leva para ver uma partida de motorball. Até a oficina onde são realizados reparos. Lá o jovem conta que após alguns anos, eles escolhem um campeão que nunca foi derrotado e o levam a Zalem para competir na cidade flutuante. Shiv e Vector estão presentes e a vê seu alvo, mas não atacam. O Hugo os vê também e conta que é Vector que comanda um motorball. E eles, a equipe, negociam peças com Kara em um lugar ali perto. Vector vem observa a arma de gancho de um ciborgue em ação e falam que poderia usar isso para o corpo de Bruivica. Vemos o ciborgue das garras saindo de um bar e de repente algumas motos mais algumas lançam bombas inflamáveis, cercando com fogo, montadas de moto potentes para tentar derrubá-lo. Porém outros bandidos surgem e começam a eletrocutá-lo armas de choque e o levam para uma van e para um lugar onde o desmontam. Vector então aparece um dos larápios, tira a máscara e o óculos e vemos que era o Hugo. Vector o parabeniza e agradece pelos serviços e pede para que entreguem a arma para a Shiv. Assim que o grupo parte, ele utiliza uma arma de fogo para finalizar o ciborgue. No dia seguinte eles saem para dar um passeio e Alita encontra uma nave antiga. Ela reconhece a nave e disse que deve chegar na sala de comando. Mas eles falam que isso era impossível, já que tudo estava submerso. A ciborgue afunda na água, entra por um buraco no casco no interior. Alita encontra diversos cadáveres, mas os ignora e vai direto à sala de controle. Abrindo a porta instintivamente, vê um escudo que em seu interior guardava uma armadura. Novamente ela abre uma estação e digita a senha que rompe escudo. Ela pega o corpo e o leva para fora da nave. Hugo fica surpreso. Vat. Afinal, como ela saberia fazer isso? A garota leva o corpo até Tyson, pede para o doutor colocar nela, mas o mesmo se nega. Alita conta que a nave respondeu a ela e que sente uma ligação com aquele corpo, e afirmando que Ido sabia quem ela era, mas ele se recusou novamente, o que irrita. Garota fazendo amassar com socos uma estante de metal. O doutor então explica que ela é uma versão androide muito poderosa criado pela RUM para lutar na guerra, e conta que não quer transformar em uma arma novamente, pois quem ela era se foi. Alita se enfurece, sai ao encontro de Hugo e pede sua ajuda para se tornar guerreira caçadora. Assim que finaliza o cadastro, eles partem em um bar onde é ponto de encontro de várias caçadores. Hugo quer impedi-la de entrar, mas ela vai mesmo assim.
Fica no balcão de bebidas Zapan. Vai até ela e pergunta se agora você estava perdida. Ela mostra a carteira, o que faz o mercenário rir e apresenta os maiorais entre os presentes e caçadores e se diz um dos Bravost. E mostra os maiores caçadores presentes. E para ela trabalhar teria que competir com todos eles pelos aurvos. Mas ela não recua e pede ajuda para caçar o grandão e ele rir dela e tenta atacá-la, mas ele se defende e o humilha no estilo Jack Chan misturado com Jason Stan e joga ele no chão facilmente. Ele até tenta revisar, mas sem sucesso. E desafia geral para um duelo e se ela ganhar eles ajudaria. É quando o Carcaçudo aparece todo cheio de tecnologia roubada e virado no Jiraiya para pegá-la ele mata um cãozinho. E aí já eras. Ela risca a cara com o sangue do animal. Embravecida ele ataca ela com os ganchos roubado pelo Hugo na maior judaria, diga-se de passagem. E ela se desvia com facilidade e o grandão bombado foge para o subsolo e a chama para a batalha. Ela começa muito bem, mas ele está muito apelão e consegue despedaçá-la, pois seu corpo não é compatível com sua força e agilidade. Mesmo sem um braço e as duas pernas ela cria forças e perfura o olho de Drillishika com seu único membro intacto. Quando ela estava esgotada e já ia morrer, ela é salva por Hugo e o doutor e um dos caçadores de recompensas. Por isso o doutor se convence que é melhor colocá-la no corpo que ela havia encontrado e agora com o corpo melhorado ele vê que na verdade ela era uma mulher e não uma menina como parecia antes. E ela procura Hugo e fala que o seu novo corpo agora tem sensores sensitivos muito melhorados pedindo para que ele teste. E rolou aquele momento romântico. Mas Hugo era meio traíra, né? Isso já sabemos. Por isso Vectro o procura oferecendo levá-lo para Zaren, em troca ele o ajudaria com a Alita. Ela confiava plenamente nele até oferecendo seu coração que poderia alimentar uma cidade para ele como uma declaração de total amor. Hugo se arrepende de seus mágicos feitos e vai até seus amigos do crime e diz que está fora. Mas eles não aceitam. E se inicia uma briga e o Zeppelin chega matando o Cyborgel que a gangue estava roubando. E diz que colocará a culpa em Hugo e assim poderá matá-lo pois terá um motivo. Na partida de Motorball, Vecto contrata os piores mercenários para matar Alita. Mas o DR se liga e avisa Alita, que observa os inimigos tranquilamente. E aceita o desafio que por sinal ela vence todos com facilidade de forma muito habilidade. Dando um show para a plateia que vai à loucura. Hugo foge de Zeppelin e consegue avisar Alita que sai da corrida para ajudá-lo. Ela consegue chegar a tempo, mas no último instante. Mas o mercenário já tinha tudo armadinho danadinho. Ele atribuiu as mortes do ciborgue e do amigo de Hugo a Hugo. Logo ele poderia caçá-lo e Alita estaria infringindo a lei se protegesse um procurado. Alita fica em um mato sem cachorro, perdidinha da Silvapé, porque na hora chega dois centuriões que são superiores aos caçadores e ela não pode fazer nada. Para piorar, Zeppelin dá uma espadada no bucho do seu amado. Sem ter o que fazer ela foge com eles. Steven chega e em um ato final de misericórdia ajuda eles removendo a cabeça de Hugo e ligando ao coração de Alita que permite que ele fique vivo. E ela como caçadora de recompensas reclama para se a recompensa por ele sem levantar a suspeita dos centuriões. E Zeppelin desconfiado tenta impedi-la, mas o centurião intervém e dá a Alita um motivo para cortar a cara de Zeppelin com sua espada. Alita leva a cabeça de Hugo para o DR e ele o transforma em um ciborgue salvando sua vida. Alita, tomada pelo ódio, invade o escritório, derrota todos os robôs de segurança ao chegar Vectro. Ao confrontá-lo, logo é atacada por Drillishika com seus ferrões. Ela cai ajoelhada e tem uma visão de seu último ataque a Zalen e vê que sua antiga equipe foi destruída tentando destruir Zalen. Quando voltando ao tempo atual, vemos que seu corpo agora tem auto-regeneração. Ela logo se cura das feridas e vai para cima de Drillishika e o derrota partindo um monstrão ao meio. E ordena que Nova se manifesta e ele possui Vectro atuando agente dele e descobrimos que por alguma razão ele não envelhece. Ele tem mais de 300 anos e ele ameaça o doutor e seu amado tentando chantagens a Alita. Mas ela fica irada e enfia a espada no bucho do Vectro, matando assim o vilão. Mas o Nova por enquanto permanece intocável. Em um ato estúpido, Hugo tenta subir até Zalen pelos tubos, mas Alita tenta impedir, quando Nova aciona as defesas dos tubos, que são grandes certas giratórias. Eles tentam pular por cima, mas Hugo com seu corpo feito de sucatas não consegue sair ileso. Alita faz de tudo para tentar salvá-lo, mas sem sucesso. Ele diz a ela que a ama. WK. Meses se passavam e já mostra a Alita se consagrando como campeã do Motorball, apontando sua espada lendária para cima e declarando guerra nova. Esse foi o resumo de hoje, meus amigos. Deixa aquele like esperto e se inscreva-se no canal. Fui.